A gente poderia perguntar aqui, né, vendo o cenário que dominou todo o ano de 2017, por que isso daí acontece, né? Como é que os golpistas conseguiram se colocar numa situação tão complicada, tão difícil, tão estranha? Para isso, nós temos que entender o seguinte: no Brasil, dadas as características, né, do país, extensão territorial gigantesca, a heterogeneidade das classes sociais, né, o fenômeno dos blocos de poder regional, a diferenciação bastante crítica entre os setores da burguesia que estão diretamente aliados ao imperialismo e os demais setores da burguesia e tudo mais, é muito difícil, sempre foi muito difícil, né, para a burguesia manter um bloco de poder estável no país. Não podemos, se a gente voltar, digamos assim, até a independência nacional, nós vamos ver que essa crise, essa dificuldade de criar um bloco unitário que governe o país, ela se apresenta em todos os momentos. Uma demonstração disso é que, na maioria das vezes em que você tem eleição para presidente no Brasil, você tem uma crise. Sem falar que você tem também um golpe de Estado. Os golpes de Estado acompanham frequentemente as eleições presidenciais. Você vê, ó. No final do governo Vargas, o Vargas lançou a proposta de constituinte, tinha apoio do movimento popular e tudo mais, e dava a impressão de que ele poderia, inclusive, ser eleito, se ele concorresse às eleições. Deram um golpe de Estado para evitar que ele fosse eleito e fizeram eleições sem a participação dele. Elegeram Dutra. Na eleição seguinte, Vargas decidiu concorrer. Toda a burguesia se armou contra ele e ganhou. Aí deram um golpe de Estado que resultou no suicídio do Vargas. Depois do suicídio do Vargas, deram 3 ou 4 golpes de Estado seguidos e finalmente deram um golpe de Estado que empossou o vencedor das eleições, que era o Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek governou com certo consenso, ele conseguiu estabelecer uma política mais ou menos consensual, houve tentativas de golpe de Estado e tudo, mas ele governou. Entrou o Jânio, saiu com 7 meses de governo, né, pela pressão que o Congresso fez sobre ele, que a burguesia fez sobre ele. Entrou o João Goulart, também uma sequência de golpes de Estado para impedir que ele governasse. E finalmente terminou no golpe de 64. A mudança do governo do Castelo Branco para o Costa Silva passou por uma crise nas Forças Armadas. O governo Costa Silva não terminou por causa da crise. Se estabeleceu uma junta militar. Aí, nova crise. A crise foi resolvida em favor do governo Médici. Quando o Médici saiu, nova crise para definir. Isso daí numa ditadura. Não era nem um governo eleitoral parlamentar. Nova crise para definir o presidente da República, que foi o Geisel, que foi uma mudança na orientação política da ditadura militar. Quando o Geisel saiu e impulsou o Figueiredo e deu o cargo para o Figueiredo, teve crise, teve tentativa de golpe militar. Quer dizer, no Brasil, essas crises na presidência são sistemáticas. Se você não conseguir elaborar uma política, né, que dê um rumo para a situação e isole os setores mais descontentes e forme um bloco majoritário no poder, a tendência do poder é desabar. Isso é uma coisa que está presente o tempo todo na situação política brasileira. Só quando você tem um governo que tem uma política muito definida, que tem um apoio muito amplo, FHC, por exemplo, que tem um apoio muito amplo da burguesia e do imperialismo, você tem uma certa estabilidade. Depois é crise em cima de crise. Antes disso foi crise em cima de crise. Então, não é estranho que os golpistas, ao darem um golpe de Estado, e pior, ao tentarem desmantelar o regime político,
anterior, eles tenham entrado em choque um setor contra o outro. Choque que perdura até agora e que está impedindo a consolidação de um bloco fundamental de poder. Esse fenômeno tende a predominar, a não ser que a burguesia consiga encaminhar o problema da situação política de maneira a unificar o conjunto da burguesia e setores de classe média. Se eles não conseguirem fazer isso daqui, a tendência é perder o controle da situação, né? Aí abre-se a possibilidade, que já, na verdade, assim, já está aberta a possibilidade, seja de um golpe militar, ou seja, uma solução pela direita, seja da volta da esquerda ao poder. Que poderia se dar, inclusive, não por meios extra-eleitorais, que teria que haver uma eleição, mas por meio do avanço da crise. Se a crise, por exemplo, nesse momento aqui, escapasse de controle da burguesia, tivesse aí uma manifestação popular espontânea, etc. e tal, e a burguesia considerasse que o golpe militar é inviável, poderia haver uma antecipação das eleições para que a esquerda tomasse o controle da situação. São hipóteses que eu coloco aqui só para mostrar as possibilidades da situação política. Então, quer dizer, de um modo ou de outro, nós caminhamos aí para um ano bastante turbulento. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.